alunos, sejam bem-vindos a esta aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins, professora deste componente, e esta é a nossa aula de número 4. Vamos então conhecer o nosso objeto de conhecimento. Acompanhem na cartela, vamos lá? Estratégias de produção, planejamento, realização e edição de entrevistas orais. E como detalhamento deste objeto, vamos trabalhar com entrevistas jornalísticas orais, tanto como texto autônomo, quanto como instrumento de coleta de informações para serem incorporadas a notícias. Definição, elementos constitutivos, contextos e objetivos. Informações sobre o entrevistado, roteiro, edição, escrita e publicação. Então, tendo este plano em mente, vamos a esta aula. Então, pessoal, vamos ter em mente que estamos trabalhando com os textos que pertencem ao campo jornalístico e midiático. Então, tendo isto em mente, vamos nos recordar o que são estes textos, professora, que trabalham dentro deste campo jornalístico. Olhem só, acompanhem na cartela. Os textos da esfera jornalística pressupõem o envolvimento com a sociedade, ou seja, a vida em sociedade, sob o aspecto de informar, noticiar, anunciar e opinar. Significa dizer, então, que dentro desse campo jornalístico, eu tenho textos para essas diferentes funções, para informar, noticiar, anunciar, informar e opinar, não é mesmo? Então, esses textos buscam narrar situações e ou acontecimentos, circulando-os em diferentes veículos de comunicação. Então, seja através do rádio, através da internet, através da televisão, eu tenho aí textos que vão circular para cumprir essa função jornalística, correto? Eles podem ser impressos, televisivos, radiofônicos ou via internet. Seguindo adiante, esses textos da esfera jornalística fazem esse percurso na sociedade de forma que tais acontecimentos possam circular e alcançar a massa da população. Então, voltando aqui comigo, via de regra, cada um desses textos da esfera jornalística, desse campo jornalístico e midiático, buscam, cada um com a sua função, não é? Fazer com que acontecimentos circulem na massa da população, não é? Então, acontecimentos importantes, fatos marcantes, vão chegar ao conhecimento de toda a população através desses textos de diferentes gêneros, certo? E aí, dentro desse campo jornalístico, que vai ter essa função de informar, mas vai ter também a função, e aí alguns textos de opinar, eu vou encontrar um gênero textual bastante interessante, que é o que nós conhecemos como entrevista. Então, professor, o que é então uma entrevista? Como é que eu posso conceituar esse gênero textual? Olhem só, a entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas. Isso mesmo, porque eu vou ter pelo menos um entrevistador e pelo menos um entrevistado, correto? Pode ser que eu tenha aí mais de uma pessoa entrevistando ou mais de uma pessoa sendo entrevistado, mas eu tenho pelo menos um de cada, ok? E o principal objetivo de uma entrevista é extrair alguma declaração ou informações sobre determinado assunto ou fato que envolva aquela pessoa entrevistada. E claro que este assunto ou fato é algo que é de interesse da sociedade, é um fato ocorrido que impactou a sociedade, que todos ficaram sabendo, e aí, porventura, nós queremos saber mais informações, nós queremos mais declarações das pessoas envolvidas com aquele fato, não é? Então, notem que a entrevista vai ter esse caráter de buscar, extrair mais informações, buscar mais declarações a partir de pessoas que têm relação direta com um fato importante para ali a minha comunidade, para a minha cidade, para o meu estado ou até mesmo para o meu país, ok? Então, primeira coisa a saber, é para isso que a entrevista deve acontecer. Esse deve ser o objetivo principal dela, ok? Então,
Seguindo adiante, nós vamos então agora entender, compreender mais características desse gênero textual, né? Porque assim como é a notícia, a entrevista também vai ter as suas características como forma de texto que vai circular na sociedade. Então, olhem só, qual é a primeira característica? O fato de ela ser organizada em turnos de fala, ou seja, entrevistador e entrevistado se alternam no desenvolvimento das falas, para que, de fato, nós consigamos extrair informação do meu entrevistado, eu tenho que permitir que ele fale. E, para que a entrevista avance, em dado momento, o entrevistador precisa fazer perguntas. Então, nota, isso que significa alternar turnos de fala. Em um momento, o entrevistador fala e faz perguntas. Em outro momento, o entrevistado fala também respondendo às perguntas e trazendo as informações que nós queremos obter naquele dado momento em que eu me predispus a fazer a entrevista com aquela pessoa, ok? Para além disso, uma entrevista vai se caracterizar também por ser desenvolvida através da oralidade. Sim, em geral, uma entrevista se desenvolve através de uma conversa, certo? Nós vamos ter ali entrevistador e entrevistado conversando sobre aquela temática, aquele fato acontecido. E é por meio da oralidade que essa conversa vai se desenvolver. Claro que eu, como entrevistado, posso fazer registros dessa conversa. Posso ter um gravador de voz ou até mesmo um gravador de vídeo ali, né, uma câmera, um smartphone filmando aquela conversa e depois ter ali, por meio daquele registro, formas de publicar aquela entrevista, né? Eu posso publicar apenas na forma da escrita, ou eu posso sim publicar apenas na forma do áudio, ou ainda na forma de vídeo, como é cada vez mais comum com o avanço da internet, ok? Mas temos ainda mais caracterizações a fazer. Vamos avançar? Olhem aí na nossa cartela. A entrevista pode também se caracterizar porque o resultado dela, como eu disse anteriormente, pode ser sim registrado em textos escritos ou em arquivos de áudio e vídeo, né? Então percebam, o ponto de partida de uma entrevista é uma conversa, é a forma da oralidade, mas ela pode ser publicada, tornada pública por meio de diferentes formatos. Apenas áudio e vídeo, ou apenas a escrita, não é? E pode estar no jornal, na revista, pode estar na rede social, pode estar lá naquele aplicativo de assistir vídeos, não é mesmo? Então, vejam aí que as formas são bastante variadas. E ainda comentando sobre as formas de como uma entrevista pode ser publicada, nós temos que comentar sobre um podcast. Isso mesmo, olhem só. Então, em relação ao podcast, vamos avançar a cartela? A gente tem que observar que é cada vez mais uma forma que tem se popularizado nas redes sociais. E, conforme a nossa imagem nos mostra aí, nós temos duas pessoas conversando, correto? Entrevistador e entrevistado. E nessa conversa, eles estão ali tratando de alguma temática, de alguma importância social, não é? E essa conversa, que pode ser tanto apenas registrada como áudio, também pode ter a forma do vídeo. Há quem chame de videocast, não é? E essa forma tem se popularizado muito. As pessoas têm gostado deste formato porque têm acesso a informações de diferentes áreas do conhecimento, a partir de pessoas que não necessariamente são famosas, mas que são especialistas, por exemplo, em educação, em medicina, em esportes, em musculação. E essas pessoas acabam concedendo entrevistas até bastante longas e que vão ali tratar sobre aquilo que desenvolvem como atividade profissional, certo? Seguindo adiante, vamos lá? Os podcasts são programas de rádio, então, a priori, os podcasts foram desenvolvidos para serem programas de rádio, ou melhor, de áudio, vamos colocar assim, né? E que recentemente eles se popularizaram também na forma do vídeo, que é o videocast. E eles são dedicados a desenvolver um tema específico. E
variado, correto? Eles são gravados e disponibilizados em plataformas que permitem que o conteúdo seja acessado de acordo com a necessidade do ouvinte. Então, por exemplo, eu acordei e naquele momento eu tenho um tempo livre, então eu vou ouvir aquele podcast. Porque sim, essas plataformas permitem que você ouça ou assista o podcast no momento em que você tem tempo para isso, correto? E aí as entrevistas desses formatos são cada vez mais a preferência do público, ok? E aí, avançando, já que comentamos bastante sobre características da entrevista e o objetivo, a finalidade da entrevista, como é que eu posso, então, professora, selecionar alguém para ser entrevistado? Qualquer pessoa pode ser entrevistado? Sim, mas é bom que nós tenhamos critérios para isso, ok? Então, por exemplo, eu posso entrevistar alguém que realizou uma atividade de grande repercussão, não é? Por exemplo, algum esportista que se destacou em alguma competição, algum artista ou um escritor que publicou algum livro ou alguma obra musical que está fazendo muito sucesso com o público ou que, de repente, ganhou algum prêmio, não é? Além disso, eu posso entrevistar alguém, vamos aí à cartela novamente, que é responsável por uma atividade de impacto na vida da sociedade. Então, por exemplo, os governantes, que são responsáveis por gerir a nossa cidade, nossa comunidade, ali, o nosso estado, o nosso país, eles são ali responsáveis, não é? Por isso. Então, eles são pessoas que são relevantes na vida da sociedade e nós podemos entrevistá-los. Mas, para além disso, funcionários de empresas públicas e privadas que têm ali função de responsabilidade. Então, quem de repente é o diretor de um departamento ou que é gerente de alguma questão pública que impacta diretamente a vida da sociedade, que está tendo alguma atividade ali naquele momento que é relevante, que é importante, a gente pode também entrevistar essas pessoas. E um outro elemento, um outro critério que eu posso sinalizar é pessoa envolvida em algum fato noticiado. Então, de repente, algum fato relevante ali para a minha sociedade, algum acontecimento importante que todos estiveram ali comentando, alguém envolvido naquele acontecimento pode também ser alguém que vai ser selecionado para ser entrevistado, ok? E aí, o critério que nós escolhemos para a entrevista que iremos realizar nesta aula é justamente este terceiro critério, o da pessoa envolvida em algum fato noticiado. E aí, para que nós possamos entender, então, quem será a pessoa entrevistada, nós vamos, então, ler sobre o fato noticiado. Isso mesmo, nós vamos, então, agora ler uma notícia para que possamos entender o fato noticiado. E aí, depois, nós vamos mostrar para vocês como planejar a entrevista que será realizada. Certo assim? Então, de acordo com a leitura que nós iremos fazer, vocês vão tendo o contexto, né? O entendimento do fato noticiado que gerou a seleção da pessoa entrevistada, ok? Então, olhem só. Confira a programação do primeiro Festival Gospel de Artes de Manaus. A programação acontece na Casa de Praia Zezinho Correia, na Ponta Negra. Temos aí os créditos de autoria deste texto, desta notícia, e fazendo a leitura. Começou nesta quinta-feira, 9, a primeira noite do Festival Gospel de Artes de Manaus, FEGAM. O evento vai até sábado 11, com shows musicais, exposição de artes plásticas, artesanatos e espaço kids com recreação. A programação acontece na Casa de Praia Zezinho Correia, na Ponta Negra, zona oeste da capital amazonense. O Festival de Artes Integradas contará com a apresentação do pastor Braz Silva. Entre os destaques do evento está o concurso musical. A cada noite, 10 candidatos sobem ao palco para tentar classificação em 5 vagas por noite. Os 10 selecionados na quinta e sexta-feira sobem ao palco novamente no sábado para a grande final. Os artistas vencedores do primeiro, segundo e terceiro lugar recebem premiação. Nas noites de quinta e sexta-feira,
o público vai conferir mostras de dança ministeriais com várias companhias. No sábado será a vez do teatro, trazendo a esquete Família. Em seguida, atrações musicais com música instrumental em formatos especiais. Concurso Gospel. A proposta do concurso é mostrar muitos talentos, entre eles cantores que já vêm desenvolvendo sua carreira no gospel e também novos talentos que estão dentro das igrejas, todos com música autoral e inédita. Confira a programação completa. Então começa a programação, vamos passar a cartela. Notem que há uma ordem de apresentação do concurso musical da primeira noite. Temos aí uma ordem do primeiro, segundo e terceiro. E a quarta a se apresentar, que é Ananda. Guardem, então, este nome e a informação da participação neste festival. Então, o fato noticiado é a ocorrência deste festival gospel, correto? E alguém envolvido neste festival foi selecionado para a entrevista, correto? Então, assim, nós conseguimos cumprir o critério de seleção da pessoa entrevistada, alguém que se envolveu, participou de um fato noticiado, ok? Então, retornando aqui, nós vamos agora passar a planejar a entrevista. Sim, por quê? Ok, nós selecionamos alguém para entrevistar, mas eu não posso simplesmente chegar a esta pessoa e começar a conversar com ela. Toda entrevista passa por um processo de planejamento. Aquela conversa ali que vocês assistem, que vocês ouvem e que às vezes podem ler em um texto escrito, foi previamente planejada. Isto mesmo, e é o que nós vamos observar agora. Então já sabemos o fato noticiado que traz a entrevistada para a entrevista que iremos acompanhar logo mais. E agora vamos entender como uma entrevista pode ser planejada, ok? Então, olhem só, eu primeiro preciso inserir o nome do entrevistado. Nós vamos mostrar para vocês aqui um quadro, ok? Podem avançar, então, a gente precisa selecionar esse entrevistado e também precisamos demonstrar o motivo da escolha desse entrevistado, né? Então, neste quadro, a gente vai, então, indicar a razão da escolha daquela pessoa para participar da entrevista. O próximo item é o objetivo da entrevista, né? Então, eu quero com essa entrevista saber sobre o quê? Eu quero informações sobre que fato? Eu quero declarações sobre qual fato? Eu preciso, então, definir, sim, o objetivo da minha entrevista, porque senão se torna uma conversa sem muita lógica, sem muito nexo. Então, você vai escolher o seu entrevistado, vai justificar o motivo e vai dizer qual é o seu objetivo ao entrevistar aquela pessoa. Seguindo adiante, é interessante também definir um contexto. Então, indicar em que situação essa entrevista vai ocorrer, se você tiver essa possibilidade. Qual será o lugar, qual será o tratamento que você vai ter com esta pessoa, se é um tratamento mais cerimonioso, ou é um tratamento de mais proximidade, é alguém mais próximo, então não preciso de tanta cerimônia com aquela pessoa, de tanta formalidade. É interessante que você já sinalize esse aspecto no seu planejamento, até para que você possa, no momento de realizar a entrevista, ficar mais tranquilo, porque você já pensou nesses aspectos. Seguindo adiante, é importante também sinalizar no seu planejamento qual será a linguagem utilizada. Se vai ser uma linguagem mais formal, porque o seu entrevistado é alguém que ocupa uma posição que necessita desse tratamento formal, ou não é uma pessoa devido a uma proximidade com o entrevistado em que eu posso ser mais informal, ou porque as pessoas que vão ler essa entrevista, que vão ouvir ou assistir essa entrevista, são pessoas mais jovens e que de repente preferem uma coisa mais descontraída, mais informal. Então, também é interessante sinalizar esses aspectos para que o seu planejamento e o seu momento de entrevista se torne mais tranquilo. Seguindo adiante, também é interessante pensar onde a sua entrevista será publicada, né? Qual será o veículo? Vai ser um ambiente impresso, virtual, vai ter vídeo,
vai ser somente áudio, é importante pensar nesses pontos se você tem essa possibilidade. E é interessante também que tenha um título, vamos ao próximo item, um título criativo para chamar a atenção da pessoa, de alguém para ouvir, para assistir, para ler a publicação da sua entrevista. E, já que vai ter título, toda entrevista precisa de um texto introdutório, olhem só, que é justamente um pequeno texto que vai contextualizar quem é o entrevistado e por que ele foi selecionado, ok? E, claro, se eu estou planejando tudo, seguindo adiante, eu preciso ter um roteiro de perguntas. Isso mesmo, eu não posso simplesmente sentar diante da pessoa e começar a conversar. É bom pensar previamente em perguntas a serem feitas para o entrevistado, ok? Então, mostrei para vocês todo o processo de planejamento. E ainda tem mais, porque além do roteiro de perguntas, é bom pensar em imagens. Porque se é uma entrevista que vai ser publicada na forma impressa, pode passar a cartela, por favor? Nós precisamos dessa seleção de imagens bem aqui, olha. Pensar em que tipo de foto que eu posso fazer do meu entrevistado, que tipo de intenção que eu quero passar no meu processo comunicativo, né? Já pensar de que maneira eu vou registrar o meu entrevistado. Mas esse item pode ser desconsiderado se for um caso de uma entrevista que vai ser publicada apenas na forma do áudio. Por quê? Se é apenas áudio, não vai ter foto. E também do vídeo. Por quê? Porque no vídeo o entrevistado estará aparecendo a todo momento, correto? Então, feito, agora que eu sei, na verdade, todos os itens que eu preciso para planejar a minha entrevista, agora eu vou mostrar o planejamento feito, porque eu já indiquei para vocês o contexto, né? Lá do Festival de Música Gospel, já vimos o fato noticiado. Então agora, vamos aqui indicar como o planejamento para esta entrevista foi feito. Então, o entrevistado selecionado foi a Nanda, vocês viram ali no nosso texto, né? É a Fernanda Gurgel. Passando adiante, e qual foi o motivo da escolha dela? A sua recente participação no Festival de Música Gospel, o FEGAN 2023. E qual é o objetivo desta entrevista que nós iremos desenvolver? Pode avançar? Olhem aí. É conhecer sobre a experiência de participar de um festival de música voltado para o público gospel. E, além disso, conhecer mais aspectos relacionados à carreira musical desta entrevistada. Seguindo adiante, então, qual será o nosso contexto desta conversa aqui? Será realizada nos estúdios do CMEAN e vai ser, então, ali uma proximidade. Como são colegas de trabalho, não é? Então, aí teremos o uso do pronome você, uma certa proximidade, mas não devemos deixar de lembrar que se trata de um ambiente educacional. Então, temos ali, sim, um uso de linguagem formal, mas não é aquela formalidade que distancia e que usa uma linguagem que as pessoas não compreendem. Não, é a formalidade que é acessível, tá? E, como eu já disse, é justamente essa linguagem utilizada. O formal, pois é um ambiente educacional, porém acessível a quem está assistindo à entrevista. E, seguindo adiante, onde a entrevista será publicada. Então, por exemplo, podemos pensar que a versão escrita pode ser publicada no portal do CMEAN. E a versão em vídeo vai ser publicada aqui durante esta aula 4 do nosso módulo de língua portuguesa, aqui do 9º ano do Ensino Fundamental de 2024. É isto mesmo. E aí, qual será o título? Lembra do título criativo, chamativo? Aqui está. Ela canta, encanta e evangeliza. Pensamos neste título para chamar a sua atenção. E aí, qual seria então o texto introdutório sobre esta entrevistada? Na próxima tela, olhem só, pensando aí em quem é a entrevistada, o que ela faz, pensamos no seguinte. Fernanda Gurgel é professora de língua inglesa, da SEDUC-AM e atua no CMEAN, desenvolvendo ensino mediado por tecnologia. Recentemente participou do Festival Gospel de Artes de Manaus, do qual concorreu com música de autoria própria. Nesta conversa, ela compartilha passagens de sua experiência como artista gospel, assim como projetos musicais que desenvolve. Então, esse é o texto introdutório. Vamos então agora conhecer as perguntas que serão feitas a ela. Olhem aí. 1. Como a arte musical começou a fazer parte da sua vida?
2. Em que momento você começou a escrever as próprias canções? Você tem um processo bem definido ou é algo mais orgânico? 3. Quanto à motivação para participar do Festival de Música Gospel? Como ela aconteceu? 4ª pergunta, vamos lá? Como foi a experiência de participar do festival? E a última pergunta, além da dedicação à música gospel, você também tem um projeto chamado Sua Canção. Qual é o objetivo dele? Como ele se desenvolveu? E como último item do planejamento, vamos lá, nós queremos então uma foto da entrevistada com o seu violão em mãos. E para um vídeo, a gente não precisa considerar este item. Então, agora que vocês conhecem todo o planejamento, vamos acompanhar a realização da entrevista. E será que o planejamento e a efetiva realização da entrevista são iguais? Acompanhem. Ela canta, encanta e evangeliza. A Fernanda Gurgel é professora de língua inglesa da SEDUC Amazonas e desenvolve suas atividades no CMEAN com a mediação tecnológica. Recentemente participou de um festival de artes gospel e vai contar para nós um pouco sobre a sua vivência com as artes e os seus projetos pessoais. Nanda, conta para nós como a arte começou a fazer parte da sua vida. Então, nós somos uma família muito musical. Sempre tem um tio tocando, cantando. A minha família é de muitos compositores também. Então, isso veio meio de berço, essa conexão com a música. E a igreja, dentre os seus muitos papéis que exerce, é uma potencializadora assim, de artes. Então, foi na igreja que eu comecei a me desenvolver mais ainda na arte da música. E em que momento você começou a escrever as suas próprias canções? Você tem algum processo bem definido ou é natural, orgânico? Então, a primeira música que eu compus, eu tinha 17 anos. Uma música cristã, para ser tocada na igreja. E desde então, eu componho todas as vezes que eu passo por alguma experiência que me toca muito. Sou muito reflexiva, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso também, eu tentei aí fomentar a minha criatividade para que eu não ficasse apenas dependente de experiências, mas que através de ferramentas que impulsionam a minha criatividade, como ter momentos sozinhas, como ler sobre diversos assuntos, né? A partir disso eu pudesse compor de outra maneira também. E quanto à motivação para participar desse festival de música gospel? Ou melhor, de artes gospel? Como foi que aconteceu essa motivação? Então, a minha maior motivação foi por se tratar de música autoral. Eu nunca havia participado de um concurso de música, apesar de ser muito envolvida com a música desde sempre, mas me chamou a atenção o fato de ser um concurso de músicas autorais. Então, isso me despertou para participar, para fazer a minha inscrição. Compus uma música específica para o evento, inclusive. E como foi a experiência de participar desse festival? Foi incrível. Não só pela participação em si, mas pelas conexões que nós fizemos, né? Nós conhecemos ali vários artistas, não só da música, né? Mas pintores, dançarinos, atores e atrizes. Então, essas conexões que nós fizemos foi, assim, um marco. E certamente significou que a sua arte vai passar a fazer conexões com as outras artes destes outros artistas, correto? Sim, com certeza. Foi, assim, uma experiência única e de conhecer essa diversidade, né, de arte e de artista também. E para nós finalizarmos a nossa conversa, além da dedicação à música gospel, você também tem um projeto seu, que é chamado Sua Canção. Qual é o objetivo deste projeto e como é que ele se desenvolve? Então, o objetivo do Sua Canção é proporcionar experiências únicas e personalizadas por meio da música, né, na vida dos nossos clientes. Eu trabalho com canções por encomendas, então para todo tipo de evento eu já fiz uma música, né, por encomenda. O cliente me conta a sua história e eu devolvo em forma de canção. Já fiz música para chá revelação, para entrada de noiva. Então é esse o objetivo, cantar histórias que chegam até mim. E aí voltamos naquilo que você falou, né?
em que você precisa alimentar a sua criatividade. É por conta desse projeto? Preciso de verdade alimentar, pois eu vou precisar cantar sobre histórias muito emocionantes, né? Então, se o meu pote do artista estiver seco, né? Se eu estiver emocionalmente seca, sem conexão com a vida, vai ser difícil me envolver emocionalmente com a história das outras pessoas e transformar isso em canção. Certo, Nanda. Agradeço a sua participação. Agradeço por estar aqui compartilhando também a sua arte. Eu que agradeço, Tia. Então, vocês viram que com todo o planejamento que nós fizemos, algumas coisas saem um pouco do planejado, como, por exemplo, algumas perguntas a mais que vão surgindo e a leitura do texto introdutório se torna ali um pouquinho diferente daquele que estava previamente escrito. Mas é importante que o planejamento aconteça para que o momento da entrevista seja o melhor possível. E vocês viram que todas as perguntas planejadas estavam ali e mais algumas acabaram por surgir. Então, viram ali que aquele texto aconteceu, a conversa aconteceu. E se eu quisesse publicar essa entrevista na forma de um texto impresso, numa versão escrita, como é que isso iria acontecer? Então, na cartela, nós temos aí alguns pontos importantes a sinalizar. Vamos lá, então? A versão escrita se estrutura da seguinte forma. Tem o título, aquele título chamativo, bonito, não é mesmo? Tem a apresentação e contextualização do entrevistado e do tema, não é? Então, aquele texto introdutório se torna essa apresentação e tem a sequência das perguntas e respostas sendo ali registradas por escrito. Então, nós temos aí um modelo para que vocês possam observar. Pode passar, por favor? Na próxima cartela, olhem aí. Aquela entrevista que vocês assistiram pode se tornar esse texto impresso aí, com aquela foto da convidada com o violão que nós colocamos no nosso planejamento e o texto introdutório seguido aí de perguntas e respostas. Aqui, ao meu lado, nós temos aqui a versão em jornal impresso, não é? Notem aqui, então, que aquelas perguntas que vocês já conhecem e que já ouviram a resposta vão ganhar esse formato aqui, não é? Em que há o momento ali da pergunta da entrevistadora e há a resposta que a entrevistada deu para a entrevistadora. E ali a foto da nossa entrevistada ali com o seu violão, conforme nós solicitamos e colocamos no planejamento, ok? Então assim nós encerramos esta aula sobre a entrevista oral que pode se tornar algo impresso, algo escrito.